Queridos irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Agradeço por mais uma vez poder estar juntamente com os ouvintes para podermos aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Também agradeço ao irmão Edgar por mais um convite que me foi concedido. Estamos tratando ao longo da semana sobre temas que apontam para o tema, abro aspas, quando Deus se revela ao homem, fecho aspas. Quando Deus se revela ao homem, algumas coisas são dignas de destaque. Dessa vez, estaremos destacando que quando Deus se revela a Jó em específico, abro aspas, ele ordena que aquele cinja-se como homem, fecho aspas. O texto de hoje está em Jó, capítulo 40, versículos 6 a 7. Vejamos o que diz. Então, o Senhor respondeu a Jó desde a tempestade e disse, cinge agora os teus lombos como varão. Eu te perguntarei e tu me responderás. O texto é bastante interessante, pois pode, a partir deste, surgir muitas interpretações. Porém, quero aqui fazer alguma ideia bastante simples e objetiva. Gostaria de falar um pouco sobre a maturidade que exige a obra de Deus. Todo servo de Deus necessita de maturidade. Paulo usa a expressão menino diversas vezes quando se refere a alguém imaturo. Veja 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios, capítulo 14 e versículo 20 também diz, irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar. Porém, quanto ao mal, sede como crianças, contudo adulto quanto ao entendimento. Também 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 2, que diz, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Agora, é interessante atentar a um detalhe bastante interessante. Como meninos espiritualmente falando, não podemos alcançar intimidade com Deus. Lembre-se do exemplo de Moisés, servo de Deus, homem forte, inteligente, porém faltava-lhe uma coisa. Faltava crescimento espiritual. Apesar dos 40 anos de idade, era bastante imaturo para agir diante de uma crise. E na primeira delas ele matou um homem. Devido a toda essa imaturidade, viu-se obrigado a obtê-la fugindo para o deserto de Midian, na terra onde passou 40 anos de sua vida. Obtendo a maturidade necessária, ele tem um encontro com Deus aos 80 anos e é chamado para uma grande obra. Moisés, com os seus 40 anos de idade, não tinha a maturidade necessária para obter aquela chamada. Talvez com os seus 40 anos ele até acreditasse que Deus iria chamá-lo e por isso ele vai tomar frente, sai matando os servos egípcios e tenta ajudar os seus irmãos, mas ele é incompreendido porque ele ainda não tinha a maturidade necessária para assumir aquela obra. Outro exemplo bastante interessante é Davi. Ao passar a coroa real, ele fez um último pedido a Salomão. Ele disse, esforça-te, pois, e sê homem. 1 Reis, capítulo 2 e versículo 2. Fica muito evidente que para ter mais intimidade com Deus é necessário termos maturidade. Deus queria ter uma intimidade maior com Jó, por isso precisava amadurecer o seu caráter no fogo da provação, das lutas e assim sucessivamente. A você que me ouve nesse momento, faz-se necessário dizer que as provas que você tem passado no dia a dia é Deus moldando o teu caráter e te preparando para algo maior. Não ceda às tentações, não desista, não desista. Deus quer ter algo mais profundo, mais íntimo, mais pessoal e mais real contigo.
Não pare, não desista e que Deus abençoe.